Sério, vovuzela. Chegou aquele momento do ano que a gente vem aqui abrir o nosso coração pra dizer um pouquinho como é que foram as leituras até esse momento, até o primeiro semestre. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e essa é a tag dos 50%. A famigerada tag que quando chega lá no meio do ano, a gente vem aqui contar como é que foram as leituras, quais foram as melhores leituras, qual a continuação mais maravilhosa que a gente leu e muitas outras coisas. São 15 perguntinhas e eu vou respondê-las pra você descobrir quais foram as melhores leituras, o que eu tive de bom, o que eu tive de ruim, enfim, vambora. E a tag já começa com uma perguntinha capciosa, querendo saber qual foi o melhor livro que a gente leu até o momento em 2018. E eu preciso confessar que O Fundo é Apenas o Começo foi o melhor livro que eu li até agora. De verdade, esse livro, assim, tiveram outros livros tão incríveis quanto esse, mas esse daqui, eu acho que ele tá ganhando porque eu não consigo parar de pensar nessa história, da forma que ela foi construída e muitas outras coisas que a gente acaba encontrando ao longo da leitura, sabe? Foi um livro que mexeu muito comigo, que é um livro que fala sobre saúde mental, coisas que a gente realmente precisa sentar e discutir e falar, olha, é normal, isso acontece e a gente vai resolver juntos. E, tipo, é sensacional. É um livro maravilhoso. Eu falei sobre ele um pouquinho mais no vídeo que saiu recentemente. Eu vou deixar os links aqui nos cards pra você dar uma conferida, mas se você tiver que escolher um livro pra ler ainda esse ano, por favor, O Fundo é Apenas o Começo. A segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora em 2018, e eu preciso dizer que foi A Guerra que Me Ensinou a Viver, que, sério, a Ada é uma personagem sensacional que eu fiquei, assim, encantada no primeiro livro e eu já emendei no segundo e eu chorei horrores. E foi uma experiência muito importante ler esse livro. E foi uma continuação, assim, sensacional para aquilo que a gente tinha visto no primeiro, sabe? No geral, a gente vai conhecer a história de uma menina, que é a Ada, e ela tem o pezinho dela torto, ela vive dentro de uma casa que a mãe dela não gosta dela por ela ter esse pé torto e achar que aquilo ali foi uma maldição pra ela, que ela tem que esconder aquela criança do mundo. E a Ada basicamente vive trancada dentro de um apartamento minúsculo. E o que ela pode fazer é tentar aprender a andar pra vai que algum momento ela consegue sair daquela vida. Então no primeiro livro a gente acaba percebendo que ela realmente consegue sair de casa, ela vai pra outro lugar porque a cidade que ela mora vai ser bombardeada, então ela vai com o irmãozinho dela. E nesse segundo livro a gente continua acompanhando essa história dela que é, sério, tocante e maravilhosa. E a terceira pergunta é algum lançamento do primeiro semestre de 2018 que você não leu, mas quer muito ler ainda. E com certeza é Geek Love, um lançamento recente da Dark Side, que vai falar sobre um circo dos horrores, basicamente. E foi uma história, essa é uma história, que inspirou muitas pessoas, que é a favorita de muitas pessoas, tipo Neil Gaiman, Kurt Cobain e muitas outras figuras, assim, que a gente acaba admirando de certa forma. Então é um livro que saiu nesse primeiro semestre, eu ainda não li, mas com certeza eu vou terminar 2018 tendo lido esse livro. Olha, palavra, hein? A quarta pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. E pra mim, sem dúvidas, é Os Imortalistas, que é uma história que é bem diferente, sabe? A gente vai conhecer uma história que se passa ali em 1969 e aparece na cidade uma mulher que consegue te dizer quando você vai morrer. Exatamente o dia que você vai morrer. E a gente acaba acompanhando na leitura, pela sinopse que eu li, e eu tô bem curiosa, a história de 4 crianças que são as crianças Gold. E cada um vai fazer alguma coisa ao longo dessas décadas que a mulher deu, assim, de previsão, de profecia pra eles. E eu não sei exatamente qual vai ser o decorrer da história, mas tem um que vai trabalhar como ilusionista, tem outro que vai trabalhar com literatura, tem outro que vai tentar entender qual é a possibilidade de viver pra sempre. Então eu tô bem ansiosa por esse livro e a capa essa daqui, e é muito, muito maravilhosa. Eu tô muito apaixonada por essa capa. A quinta pergunta é o livro que mais te decepcionou este ano. E, curiosamente, nenhum livro me decepcionou esse ano. Finalmente, eu acho que algum ano que o primeiro semestre eu não tive nenhum livro que eu ficasse tipo, nossa, que livro horror, que livro decepcionante, mas nenhum livro aconteceu isso. Felizmente, eu acho que eu consegui tirar proveito de todos eles de certa forma. Todos eles foram bons de algum momento, de alguma forma pra mim, então eu tô bem feliz. Então nenhum livro me decepcionou. Olha que alegria. A sexta pergunta é o livro que te surpreendeu esse ano e, novamente, O Fundo é Apenas o Começo, porque era um livro que eu não esperava nada dele, era um livro que eu simplesmente achava que eu ia encontrar uma história padrão de, sabe, saúde mental, e na verdade eu fui surpreendida por uma construção maravilhosa. Então, O Fundo é Apenas o Começo também foi um livro que me surpreendeu até agora. Eu fiquei muito, muito feliz com essa leitura. A sétima pergunta é um novo autor favorito, um autor que você tenha conhecido recentemente ou que lançou um livro recentemente, e na verdade foi um que eu conheci recentemente, que é o Thomas Oldham.
Hoover, que é o autor de Rex, que eu gostei demais dessa história. A gente vai encontrar aqui uma história de uma bruxa, só que não é uma bruxa simples assim que você vê, não. É uma história que envolve, além da bruxa do século 18, 19, eu não lembro exatamente, é uma história que mistura também tecnologia. Então você vai ver essas duas coisas juntas numa história que é incrível. Sério, eu tô apaixonada e super quero ler todas as histórias que ele for lançar a partir desse momento aqui. Então, Darkseid, agiliza isso aí. A sua quedinha por um personagem fictício mais recente, e pra mim seria o mago Emery Tane, que aparece aqui nessa história, que é Magia de Papel, uma fantasia super fofa. Se você gosta de fantasia, tá procurando uma história super fofa, por favor, leia esse livro. E esse mago é, assim, um personagem fictício que eu... Uma quedinha, claro, né? Personagem assim, meio esquisitão, meio fora da curva, que você fica... Mas o que será que ele está guardando aí nesse mistério? Então, foi um personagem que eu fiquei super apaixonadinha, assim. A nona pergunta é o seu personagem favorito mais recente. E, sem dúvidas, pra mim, que rufem os tambores, é a Ada de A Guerra que Salvou a Minha Vida, que é uma personagem incrível. Logo de cara, a gente percebe tantas coisas que ela passou, sabe? E ela sempre fica com o pé atrás em relação a muitas outras coisas, em relação a se relacionar com as pessoas, abrir seu coração, dizer o que tá sentindo. Ela sempre se acha muito autossuficiente porque ela nunca quis precisar da mãe e a mãe também fez com que ela fosse exatamente dessa forma. Então é uma personagem que te ensina muito, é uma personagem que você tem vontade de pegar no colo e falar assim, não, tá tudo bem, isso vai passar, você é incrível e, sério, queridinha da vida até o momento é essa personagem. De verdade. A 10ª pergunta é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre e eu não pude escolher apenas um. Não pude. Eu fui obrigada a pegar os 2 livros que me fizeram desidratar nesse primeiro semestre e mostrar aqui pra você. E o primeiro é Cartas Secretas Jamais Enviadas e Últimas Mensagens Recebidas. A quantidade de lágrimas que eu botei pra fora lendo esses livros não está no gibi, de verdade. Eu chorava a cada página, eu chorava a cada momento, eu chorava a cada palavra. Sério, olha, isso aqui, se você não tá bem, não leia, tá? Mas se você tá com, sei lá, quer ler um negócio pra chorar, é só ler isso aqui. Escolhe qualquer página, abre em qualquer página que você vai chorar. É certo. A 11ª pergunta é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre e foi uma bolota molenga feliz porque não tem condições de você não ficar feliz com esse livro. A cada página você vai se identificar, você vai entender, você vai perceber o adulto que você é lendo esse livro. Você vai rir, você vai gargalhar horrores, porque, sério, eu fiquei muito felizinha e eu fiquei muito feliz também porque foi a minha primeira leitura de 2018 e, sabe, foi muito divertido, leve, eu gostei demais, sério. 12º é a melhor adaptação cinematográfica que você viu agora em 2018 e eu acho que vai ser uma resposta em hino, em conjunto, que será o quê? Com Amor, Simon. Exatamente, gente, não tem outra adaptação a não ser Com Amor, Simon nesse primeiro semestre que, assim, marcou todo mundo, né? Chorou, todo mundo sofreu, todo mundo amou, então essa é a adaptação mais incrível até agora. A 13ª pergunta é a sua resenha favorita, seja escrita ou em vídeo, e na verdade resenha é uma coisa que eu gosto muito de fazer porque eu coloco em palavras aquilo que eu estou sentindo e é um momento que a gente conversa, discute, troca ideia, então assim, eu amo fazer resenha, eu acho que é o meu vídeo favorito de todos e na verdade eu tive várias resenhas que eu gostei de fazer, que são as minhas favoritinhas do coração, mas eu gostei muito de falar sobre Fahrenheit 451, que é uma resenha assim muito diferente, sabe? Porque é um livro que não é igual 1984, nem um livro que é igual a Revolução dos Bichos, por exemplo. É um livro muito diferente daquilo que a gente vê. Não é nem próximo de Jogos Vorazes, Divergente. É algo que a gente tá ali no nosso dia a dia, principalmente pra quem gosta muito de ler e lida com essa sensação de um mundo sem livros, sabe? E eu fiquei muito marcada, que eu acho que foi até uma resenha que eu fiquei até com um pouquinho de lágrimas nos olhos, porque, sério, falar sobre isso nos dias de hoje, quando a gente precisa e quer disseminar a literatura, foi algo que eu fiquei muito emocionada, na verdade. Então, meu xodózinho foi a resenha de Fahrenheit 451. E a penúltima pergunta é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou durante este ano, e eu acho que o mais bonito, assim, de todos, óbvio que tem capas maravilhosas, mas eu tive que escolher um, então eu escolhi Children of Blood,
and Bone, que essa aqui é a capa da jacket, que é maravilhosa, mas aí quando você abre, aí você tem isso aqui, observe. Eu não tenho condições pra lidar com uma capa dessas, não. Não tenho condições, não tenho maturidade. Então eu acho que esse foi um dos livros mais bonitos que eu comprei / recebi durante esse primeiro semestre. Então tá de parabéns, só não bato palma porque eu tô segurando o livro, viu? E a última pergunta é: quais os livros você quer muito ou precisa ler até o final desse ano? E é óbvio que nossa listinha de leituras sempre cresce. A cada momento ela tá crescendo, não para, é um negócio assim que tem vida própria, né? Mas eu acabei escolhendo 2 livros aqui que eu quero muito ler ainda esse ano, que é O Homem Invisível, do H.G. Wells, que é uma história que eu lembro muito do filme, mas eu nunca li a história, né, o livro em si, e todo mundo na verdade, existem opiniões diferentes, né? Algumas pessoas gostam muito de como ele construiu a história, outras pessoas não gostam tanto. E temos aqui também Para Todos os Garotos que Já Amei, que vai virar filme na Netflix, então quero muito ler, porque muita gente fala que é uma história muito gostosinha de se acompanhar, na verdade é uma série de livros, né? Mas eu tenho aqui esse primeiro livro que a Bárbara do Segredo Entre Amigas me deu, então tem até um recadinho dela aqui, ó. Tá no negocinho da Amazon, tá vendo? Eu sempre colo. Bom, essas foram as minhas respostas da tag dos 50%, então você descobriu aí quais os livros eu mais gostei ao longo desse primeiro semestre, então mais pro finalzinho do ano a gente volta aí com um saldo final do que foi lido, os melhores, os 5 melhores, os 10 melhores, enfim. Se você quiser fazer essa tag, me marca, me avisa, porque eu quero assistir o que você fez, quero ler, seja no Instagram, seja no Facebook, me avisa, porque eu quero muito saber quais foram as suas respostas. E caso você não queira fazer, faz aqui nos comentários, responde aqui nos comentários pra eu saber quais serão as suas respostas, ok? Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, já se inscreve pra não perder nenhum vídeo, porque eu falo sobre livro, série, filme, junto música, a gente faz um negócio aqui bem louco, né? Não esquece também de deixar o seu joinha, porque ele ajuda demais, e me seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!